Bom, então, meninos, vamos lá, vamos corrigir, fazer a correção da prova aqui, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte, vamos lá, primeira questão. Uma malformação conhecida como sindactilia faz com que 20 integrantes de uma mesma família do Distrito Federal tenham uma característica em comum, dedos dos pés e das mãos colados. A mutação foi observada na família pela primeira vez em 1943, no contador Jackson de Goiás Gonçalves, de 73 anos. O tratamento só é possível por meio de cirurgia. A sindactilia é causada por um gene dominante, ou seja, tendo um alelo dominante que apresenta essa característica. Sabendo que o gene para a sindactilia localiza-se em um autossomo, ou seja, não é um cromossomo sexual, supondo que uma mulher dessa família se case com um primo com a mesma anomalia, ou seja, uma mulher dessa família se casa com um primo com a mesma anomalia, significa que os dois têm anomalia e gerem uma criança normal. Porém, ele gerou uma criança normal. Eles têm o problema, mas gerou uma criança normal. Pode se referir que aqui a gente tem, né, sindactilia. O gene vai ser azão, azinho dos dois, porque os dois têm, né? Mas como é que eu sei que é azão, azinho? Porque eles dizem que tem um filho normal. Se tem um filho normal, então significa que eles têm um gene recessivo, porque só em recessividade é que eles vão ter, né, um filho normal. Então é azão, azinho, né? E aí a gente faz aqui um cruzamento desse genótipo deles, né? E a gente percebe que a gente tem aqui, ó, 1/4 sindáctilo, mais 2/4 sindáctilo, significa que nós temos 75%, né, dessa criança, dos filhos deles, nascerem sindáctilo, e apenas 25% de nascerem normal. Então, se o primeiro filho deles nascer normal, né, no próximo cruzamento, né, deles, há uma probabilidade ainda de que nasça um filho com 25% normal, mas também que haja a probabilidade, né, de 75% de nascer um filho com sindactilia. Ok? Então, por isso que a resposta certa, então, vai ser essa daqui, né? Então, a questão certa é essa aqui. A chance de uma segunda criança desse casal apresentar sindactilia é de 75%, tá? Para que vocês tenham entendido essa daqui. Segunda questão. Sabe-se que a hereditariedade de diversos caracteres é determinada pela combinação de alelos herdados de nossos pais. Na espécie humana, a presença do bico de viúva, por exemplo, é controlada por um único par de alelos, que pode ser apresentado por azão e azinho. Em indivíduos com bico de viúva, o cabelo converge para a testa, formando um V, aquele Vzinho na testa, né? Sendo essa característica dominante sobre a ausência dessa condição. Considerando essas informações, o homem com bico de viúva, cuja mãe não apresenta tal característica, casa-se com a mulher também sem essa condição genética. O cruzamento que representa esse homem e essa mulher, respectivamente, pode ser expresso como? Então vamos lá, ó. Nós estamos considerando aqui, ó, o bico de viúva é uma característica dominante, certo? Então, tendo também o gene dominante, já apresenta esse bico de viúva, tá ok? Mas aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó, tá dizendo que um homem com bico de viúva, ou seja, ele tem um gene dominante para isso, mas a mãe não apresenta característica, então significa que ele é o quê? É heterozigótico. E ele casa com a mulher também que não tem essa condição. Como é uma característica dominante, significa que essa mulher ela vai ser totalmente recessiva, assim como a mãe dele. Então nós temos aqui, ó, o bico de viúva é uma característica, né, dominante. Então, tendo o gene azão, já tem um bico de viúva, tá? Não importa se aqui vai ser um outro azão ou azinho. O homem, ele é heterozigótico por quê? Porque ele tem a característica, mas a mãe não tem. E ele vai casar com uma mulher também que não tem a característica, tá? Então, logo, a resposta certa só pode ser essa daqui. Então, a resposta certa só pode ser essa daqui, né? Ele vai ser azão, azinho, porque ele é heterozigótico, porque a mãe não tem, e a mulher dele também não vai ter, então, azinho, azinho, tá? Aí nós temos uma outra questão aqui. O esquema a seguir ilustra o mecanismo de obtenção de sementes híbridas de milho a partir de duas linhagens homozigóticas, tá? Então, essa linhagem é homozigótica, né, pura azão, e essa aqui também é pura azinho, tá? Bastante utilizada na agricultura moderna, as plantas híbridas são mais produtivas e resistentes a pragas que as de linhagem pura, né? O mecanismo de hibridação ilustrado no esquema possibilita o quê? Vamos lá, ó, nós temos aqui pura azão, linhagem pura, né? Aí nós temos o híbrido, que é o cruzamento desses dois, e nós temos o milho maior, uma linhagem híbrida maior, né?
Então, gerar indivíduos totalmente estéreis ao final do cruzamento? Não, né? Aqui não está mostrando que o descendente está aqui, né, super produtivo, né? Porque F1, aqui é a geração de F1. Aumentar o percentual de heterozigote na prole gerada. Sim, é isso daqui, né? Então, o mecanismo de hibridação ilustrado no esquema possibilita aumentar o percentual de heterozigose. Não é isso, gente? Se eu tenho uma homozigose aqui e uma homozigose aqui, quando eu cruzo os dois, eu aumento o quê? A heterozigose entre eles. Vamos ver porque as outras estão erradas. Conceber descendentes com código genético modificado? Não, não vai modificar nada no código genético, só vai modificar essa questão de ser dominante e recessivo, né, para alguns genes. Obter um organismo transgênico pela alteração do genoma? Não, jamais vai alterar o genoma aqui, né? Vai ser o mesmo genoma, apenas alelos diferentes. Gerar um indivíduo com 3 conjuntos cromossômicos? Não, né? Porque aqui a linhagem ela vai ter aí formação de gametas, e por formar gametas não vai ter, então, 3 conjuntos cromossômicos, vai ter o mesmo tanto que os progenitores têm, tá? Então aqui nós temos uma charge. Genoma rejeitado, né? Próximo é o quê? O plano de saúde. Então, esse plano de saúde está querendo mostrar o quê? Que a pessoa foi rejeitada, né, por um mecanismo que identifica o quê? Genoma. Tá? Então, o conteúdo humorístico da charge baseia-se na ideia de que os planos de saúde não aceitarão pessoas com manifestação de qualquer doença autoimune? Acho que não, né? Variantes alélicas no genoma como um todo. Poderia ser essa, né? Dá para ficar na dúvida. Variantes alélicas no genoma como um todo. Mas também não dá para inferir, vamos ver se tem uma questão melhor que essa. Diagnóstico de doenças infecto-contagiosas? Não, porque uma doença infecto-contagiosa não tem nada a ver com o genoma em si. A presença de DNA lixo no seu genoma. Todos têm DNA lixo, então não é isso. Predisposição hereditária a alguma doença? Sim, é isso daqui. Então está dizendo o quê? Que o plano de saúde, né, essa máquina vai identificar pessoas que têm qualquer predisposição a uma doença hereditária, né, porque assim eles podem aí futuramente ter menos gastos com pessoas que têm menos predisposição para algum tipo de doença, ok? Então a resposta certa é essa, predisposição hereditária a alguma doença, letra E. E aqui então tem essas questões abertas, né? A cor da pena amarela em determinados passos é ditada pelo gene A, mortal em homozigose. Está logo dizendo que aqui são alelos letais, né? Então, azão e azão junto é letal, o descendente morre. Se o alelo recessivo azinho, verifica penugem branca. Tá? Então, a azão é amarela, azinho é branca. Para os filhotes vivos, vivos, está considerando apenas vivos, né, de um casal heterozigótico. Então, o casal heterozigótico é azão-azinho, os descendentes vivos dele. Dessa forma, qual é a proporção esperada de pássaros de penugem amarela e branca, respectivamente? Qual é a proporção? Quantos amarelos e quantos brancos vão ter? Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu fiz o cálculo para facilitar aqui, para agilizar o nosso processo, né? Então, aqui está. Nós temos aqui, heterozigótico, não é isso? Azão-azinho, o macho, e azão-azinho, a fêmea. Os gametas que eles formam estão aqui, tá? Gameta masculino, vamos dizer assim, e feminino. Aí, então, tem um cruzamento. Um indivíduo vai ser o azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Sabemos que a homozigose dominante é letal, então o indivíduo não nasce. Aqui, morre, tá? Só vai nascer esses daqui. Desse daqui que nasce, 2/3 vai ser amarelo e 1/3 vai ser branco. Então, a proporção é o quê? É 2:1, né? Mas eu coloquei aqui também a probabilidade, né? 2/3 vai ser amarelo e 1/3 vai ser branco, tá bom? Então, se você colocou assim também, eu vou considerar. Eu vou considerar nas duas formas. Porque aqui também dá pra gente perceber a proporção, né? De 2:1, ok? Então, 2 amarelos e 1, porque 1 vai nascer em homozigote dominante, e essa homozigose aqui, ela é letal. Vamos para a próxima questão, então. Então, vamos voltar para a próxima questão, que diz o seguinte. A cor das pétalas de crisântemos são determinadas por um par de alelos. Crisântemos brancos cruzados com vermelhos produzem crisântemos rosa. Qual é o resultado do cruzamento das cores rosas, genótipo e fenótipo? Então é o seguinte, gente. Aqui nós vemos o quê? Dominância incompleta, né? Ou seja, nenhum domina sobre o outro. Dominância incompleta. Então, sabemos que só vai ser branca ou só vai ser vermelha se estiver em homozigose, tá? Então, se tiver, por exemplo, azão, vai ser... Desculpa, se tiver azão, vai ser branco. Se tiver azinho, vai ser vermelho. Tá bom? Mas se for azão, é rosa, que é a mistura das duas cores.
Então, nós vamos agora para o cálculozinho aqui. Eu não mostrei lá, mas tá aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, azão, tá dizendo que cruzou duas rosas, né? Então, duas rosas, gente, vai ser heterozigótico, né? Azão, azinho e azão, azinho. Por quê? Azão é branca e azinho é vermelha, tá? Então, se é rosa, é porque é codominante. Então, cruzando isso daqui, é o mesmo que a gente tem aqui em cima. Então, aproveitei essa tabela aqui, ó, e a gente percebe o quê? Que aqui é um quarto azão, dois quartos azão, e um quarto azinho. Então sabemos que azão é vermelho, azão é rosa e azinho é branco. Então vai ter o quê? Uma vermelha, duas rosas e uma branca. Então essa aqui é a proporção. 1 para 2 para 1, a proporção, né? E o genótipo é esse, tá? Esse daqui é o genótipo. Vai ter quantos de cada um? Vai ter um desse, azão, dois azinho e um azinho. E o fenótipo? Uma vermelha, duas rosas e uma branca, tá? Nessa proporção aqui, tá ok? Então a proporção vai ser a mesma coisa. Um azão, dois azinho e um azinho. Vermelho, rosa e branco do cruzamento heterozigótico entre rosas, ok? Essa é muito simples também. Agora nós vamos para a última questão. A última questão aqui diz o seguinte: de forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana em criações de animais domésticos, são realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas. A doença de Gaucher, autossômica recessiva, autossômica significa que não está nos cromossomos sexuais, é recessiva, ou seja, essa doença só manifesta, esse problema só manifesta em homozigose recessiva. Afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, se não tratado, tem aumento do fígado e do baço, anemia, diminuição das plaquetas e de glóbulos brancos, desgastes ósseo, fadiga, cansaço e atraso de crescimento. Suponha que um homem não Gaucher, homozigótico, só que lembra que eu falei que ele era Gaucher, né? Um homem Gaucher, homozigótico, azinho, casou-se com uma mulher não Gaucher, azinho, heterozigótico. A partir desse cruzamento, qual a probabilidade de nascimento de um filhote com Gaucher? Você já falou do cachorro. Enfim, vamos lá, vamos para a tabelinha, né, de cruzamento que eu montei aqui também, que é o último. Então tá aqui, né? Então nós temos lá um homem que não é Gaucher, mas é heterozigótico, azinho, e uma mulher que é Gaucher, né, azinho, tá? Então ao cruzar aqui, gente, ó, os gametas masculinos e os gametas femininos, percebemos que metade sai azinho, aqui azinho, metade sai azinho. Então, 2/4 azinho e 2/4 azinho, tá? Então isso é metade, ok? Simplificando fica metade. Metade azinho, normal, e metade azinho com Gaucher, tá? Então, aqui está querendo saber qual a probabilidade de nascimento de um filho com Gaucher. A probabilidade é de metade. 1/2, né? Então, a probabilidade é de 2/4 de nascer um filho com Gaucher, ou 1/2, ok? Então, essa é a resposta daqui do último. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. É muito simples. Gente, essa prova está muito fácil. Eu nunca fiz prova fácil assim para o terceiro ano, tá? Mas como é a introdução do capítulo, então peguei leve, ok? Até mais.